Você já ficou na frente da prateleira do supermercado se perguntando se vale a pena pagar 2 ou 3 vezes o valor de uma farinha italiana ou escolher uma farinha nacional? Hoje nós vamos fazer uma massa em modo laboratório na minha cozinha e mostrar a diferença entre uma farinha italiana e uma farinha nacional. Oi, eu sou a Maria Cris, professora, engenheira química e fundadora do canal Molécula na Cozinha. Nós vamos começar a série Farinhas e Festas, direto da minha cozinha, que eu transformei em um laboratório. Assim nós vamos entender qual a diferença entre uma farinha que nós conhecemos como a Dona Maria Pizza, que está disponível no supermercado, e farinhas italianas, tipo 00, por exemplo. Vamos medir, vamos ver a diferença entre massas, fornos e valores e saber o que vale a pena para vocês. Dona Maria, farinha de supermercado, o valor aproximadamente 5 a 8 reais. Farinha italiana, aproximadamente 21 reais. Será que a diferença de preço entre elas, entre 3 a 4 vezes o valor, vai fazer diferença no nosso pão e ao nosso panetone até o Natal? Hoje eu não vou complicar. Vou fazer uma receita padrão que qualquer um pode fazer, com foco apenas em diferenciar o tipo de farinha. Em outro episódio, eu utilizo o meu fermento natural que está guardado na geladeira há anos e que eu alimento sempre. Nós vamos utilizar um fermento seco que vocês encontram na prateleira do supermercado. A nossa receita, ela leva 100 gramas de farinha, 65 gramas de água, 2 gramas de sal e 1 grama de fermento biológico seco. Como o foco é diferenciar as duas massas, as duas farinhas, nós vamos medir tudo com precisão de laboratório. Todas essas vidrarias de laboratório nós estamos utilizando pela primeira vez. Então, com toda a segurança culinária. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro ligar a balança, utilizar qualquer bol que vocês tenham em casa, esse é de vidro. Nós fazemos o processo de tarar a balança, que ele vai retirar esse peso, e nós vamos medir 100 gramas da nossa primeira farinha, que seria a nossa farinha nacional. Então, aqui só para facilitar. Temos que ter precisão nessa medida. Então, eu realmente tento aproximar o peso de 100 gramas. Temos 99,9, 100 gramas. Então, essa foi a nossa primeira farinha, Dona Benta Pizza. Pesamos 100 gramas da nossa farinha. Agora, nós vamos medir o nosso sal. Da mesma forma, aqui eu estou utilizando uma plaquinha de Petri, uma plaquinha de vidro simples. Repito o procedimento, retiro esse peso da placa de Petri, tarando a balança, e vou colocar 2 gramas de sal. Vamos ver. 2,2. Observem que nós buscamos obter a precisão. Então, nós temos 2 gramas de sal. Agora, nós buscamos obter 1 grama
de fermento biológico. Observem que nós estamos medindo os secos. Estamos utilizando o mini Erlenmeyer para fazer isso. Como ele é muito leve, vocês vão sentir um pouquinho de dificuldade, mas isso na prática conseguem resolver. 0,9, então já estamos muito próximos, chegamos a 1 grama. Então nós temos 1 grama do nosso fermento seco. Agora nós vamos começar a mostrar a vocês uma dificuldade que nós temos na cozinha, em que nós precisamos utilizar nessa nossa medida água gelada. E por que água gelada? Vocês estão observando que a precisão nas nossas medidas, a água é bem mais simples também de vocês medirem. Vocês podem pegar um copo medidor desse, se tiver ele realmente com volume métrico, estando ali 60, 65, vocês vão obter essa medida, ou a massa realmente da água, densidade da água, massa por volume, você consegue também medir essa massa na balança. E por que eu falei da água gelada? O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nesse bol de vidro, é um mini reator. Esse mini reator, eu quero que ele funcione em condições adequadas, em condições ideais. E o que seria essa condição ideal? Seria uma condição que eu coloco esse meu fermento em contato com essas outras substâncias, essas outras misturas. Eu não quero que imediatamente esse fermento comece a funcionar, como nós temos diversas outras receitas que solicitam que você aqueça um pouco a água, coloque o fermento. O que aconteceria se eu colocasse um pouquinho de água morna, já com açúcar, essa sacarose, não é, que já permitiria que esse fermento consumisse e facilmente eu conseguiria obter o CO2, o gás, não é, essa molécula que nós apresentamos até na nossa primeira videoaula, que seria como inflou aquele nosso balão. Se eu colocar essa água já morna com esse açúcar, esse micro-organismo, essa levedura que a gente compra no supermercado, a Saccharomyces cerevisiae, ela praticamente, imediatamente vai começar a produzir esse gás. Só que eu não quero que esse gás seja produzido tão rápido. Por quê? Eu quero controlar como é que esse gás vai expandir essa minha rede de proteínas, esse meu glúten. Isso que vai permitir que eu controle como esse pão vai crescer de uma forma uniforme.